Olá, hoje vamos ver o último capítulo do curso de bombas hidráulicas chamado de cavitação. Nesse capítulo vamos ver vários conceitos e quais são as condições para que aconteça uma cavitação. Os fluidos podem passar do estado líquido para o estado gasoso dependendo das condições de pressão e temperatura a que estão submetidos. No gráfico apresentado, podemos observar a relação entre temperatura versus pressão de vapor no caso da água. Observamos que temos uma curva que separa duas regiões, a região da fase líquida da água e a região da fase vapor da água, o que significa que a linha ou a curva é o limite para diferentes valores de temperatura e pressão para que a água passe do estado líquido ao estado vapor. Então, quando falamos que os fluidos podem passar do estado líquido para o estado gasoso, estamos nos referindo às condições de pressão e de temperatura. A pressão na qual se dá este processo, ou seja, o processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso, é chamada de pressão de vapor ou de vaporização. Sabemos que a pressão atmosférica, ou seja, a pressão que existe ao nível do mar, a água ferve ou vaporiza quando a temperatura atinge em torno de 100 graus Celsius. Ou seja, de acordo com esse diagrama, a pressão atmosférica, que é aproximadamente um pouco maior que 100 kPa, a água irá ferver a 100 graus Celsius. Então, para cada temperatura existe uma única pressão de vaporização. Nestas condições, a pressão de vaporização da água é de 101,33 kPa. Se a pressão atmosférica diminuir, o que acontece em regiões serranas, por exemplo, que se encontram acima dos 500, 1000 e até 2000 metros de altura, a água irá ferver a uma temperatura menor, porque a pressão atmosférica nessas condições é menor que 101,33 kPa. Então, de acordo com o gráfico, observamos que pode-se obter a vaporização do fluido para pressões inferiores à pressão atmosférica. Por exemplo, no caso da água fervendo a 60 graus Celsius, quando a pressão de vapor atinge um valor de 20 kPa. A importância de correlacionar a temperatura com a pressão de vapor, no caso da água ou de qualquer fluido, está diretamente relacionado com o fenômeno de cavitação, já que sabemos que no bombeamento de um fluido existe uma queda de pressão que acontece na entrada da bomba devido ao movimento rotatório do rotor. Então, no deslocamento de pás, nas bombas, ocorrem reduções de pressão devido à natureza do escoamento. Como vimos nas primeiras videoaulas sobre energia cedida ao fluido, para um fluido escoar em direção à bomba, através da tubulação de aspiração, a pressão na entrada da bomba deve ser menor que a pressão que é exercida pelo fluido. Se o fluido se encontra no reservatório aberto, a pressão exercida será a pressão atmosférica. Então, a rotação do rotor gera um vácuo relativo ou uma queda de pressão que permite o escoamento de um líquido a partir do reservatório que pode até se encontrar em um nível inferior ao nível da bomba. Então, para uma dada temperatura de trabalho, se a pressão absoluta na entrada do rotor baixar até a pressão de vapor, inicia-se a vaporização do fluido na bomba. Nesse primeiro gráfico, observamos como varia a pressão em 3 pontos específicos da bomba: na aspiração, no rotor e na descarga. A aspiração é a parte da entrada da bomba onde o fluido começa a entrar em contato com o rotor. A entrada é a parte central do rotor, onde acontece essa queda importante da pressão. E a descarga é a saída da bomba, onde a pressão com a qual ela sai é maior que a pressão de aspiração. Então, para um dado caso onde a pressão de entrada se encontra nesse nível, à medida que o fluido vai se deslocando e encontrando a região do rotor, a pressão cai, atingindo um vácuo relativo. Depois, as partículas do líquido saem pelo bordo de saída do rotor e a energia cinética adquirida no rotor é transformada em energia de pressão e a voluta contribui para uma transformação ainda maior de energia cinética em energia de pressão, de forma que a pressão na descarga é maior que a pressão na aspiração. Bem,
Se a pressão de vapor identificada por esta linha tracejada vermelha estiver abaixo da pressão na entrada do rotor, então o fluido permanecerá na fase líquida. Entretanto, no outro caso, onde temos uma pressão na entrada ou na aspiração, e à medida que o fluido entra no rotor, atinge um valor de pressão do rotor, mas se a pressão na entrada do rotor ou a pressão na boca de entrada, no bordo da entrada do rotor, na verdade se encontra entre a boca da bomba e o bordo da entrada do rotor, se essa pressão for menor que a pressão de vapor do líquido, então o líquido passará para a fase gasosa. Existem vários fatores que influenciam na queda da pressão no rotor a níveis abaixo da pressão de vapor. E vamos ver cada um deles. Começamos por mencionar que um dos motivos pelos quais é possível estarmos nesta condição, onde a pressão do líquido na entrada do rotor, ou dito melhor, entre a boca de entrada da bomba e o bordo de entrada do rotor, se encontrarem numa pressão abaixo da pressão de vaporização, é a temperatura. Em outras palavras, a maior temperatura, maiores valores de vaporização, como foi visto no diagrama anterior. Quando a pressão na entrada do rotor fica abaixo da pressão de vapor, inicia-se a vaporização do líquido, se formando regiões rarefeitas. Foi mencionado que o líquido passa para o estado gasoso, mas de fato essa transformação não é completa. O que acontece de fato é que se formam regiões rarefeitas, e nessas regiões rarefeitas são formadas bolsas, bolhas ou cavidades. É por isso que o nome desse fenômeno se chama de cavitação. E essas bolhas, bolsas ou cavidades são formadas no interior, especificamente entre a boca de entrada da bomba e o bordo de entrada do rotor, devido à vaporização do líquido. E aqui podemos observar as bolhas formadas na entrada do rotor, e temos bolhas que pode-se observar que são maiores pelo tamanho da bolha. Depois essas bolhas são conduzidas com grande velocidade até atingirem regiões de elevada pressão, onde colapsam, condensando vapor. Nas videoaulas anteriores foi mostrado de que no bordo de entrada do rotor as partículas do fluido entram em contato com as pás do rotor, que imprime uma velocidade periférica, aumentando sua energia cinética drasticamente. À medida que as partículas vão percorrendo os canais do rotor, a energia cinética vai se transformando em energia de pressão. Junto com isso, a voluta ou caracol, que tem um formato menos largo e que vai gradativamente aumentando até a boca de saída, contribui também para a transformação dessa energia cinética adquirida pelas partículas do líquido em energia de pressão. Pois bem, no processo de cavitação, no processo de formação de bolhas, que acontece pela queda da pressão do líquido abaixo da pressão do vapor na temperatura de trabalho, as bolhas formadas inicialmente são maiores, mas elas começam a serem comprimidas, diminuídas no seu tamanho devido à pressão que o fluido exerce nas regiões próximas ao bordo de saída do rotor. Por isso que observamos bolhas maiores no bordo de entrada do rotor e bolhas menores na região intermediária do rotor, onde a pressão é maior. As partículas resultantes, ou seja, as bolhas, se chocam contra as paredes metálicas, onde as forças são complexas, gerando pequenos orifícios. A cavitação produz um efeito chamado de corrosão por cavitação. Observamos, por exemplo, nesta fotografia, que parece que partes da superfície do material metálico foram arrancadas. A cavitação pode ocorrer no rotor, nas pás diretrices do difusor, na voluta e na boca de entrada da bomba. Quando acontecer na boca de entrada da bomba e até na tubulação de aspiração, este fenômeno é chamado de supercavitação. Mas vamos entender um pouco melhor, através do seguinte esquema, de como de fato a formação dessas bolhas pode acarretar a deterioração da superfície metálica de um rotor ou da parte interna da bomba.
Então, inicialmente, se a pressão do líquido na entrada da bomba se encontra abaixo da pressão de vapor, então se formam regiões rarefeitas que produzem a formação de bolsas ou bolhas do líquido que está escoando pela bomba. Essas bolhas inicialmente têm uma forma esférica, que é a forma esférica original. Essas bolhas são arrastadas no sentido do fluxo para regiões onde há uma maior pressão, ou seja, aquelas regiões que se aproximam do bordo de saída do rotor. Com essa maior pressão, elas sofrem uma deformação, um encolhimento, porque é uma pressão de fora para dentro, e o que é chamado de deformação no lado de alta pressão. Essas bolhas, pelo próprio efeito rotativo do rotor, começam a sofrer uma depressão crescendo no lado da alta pressão, que é no sentido do escoamento. Mas chega um momento que essas bolhas estão expostas a uma pressão do líquido tão grande que se partem, e ao partirem-se, se gera um jato na direção de baixa pressão. Quando observamos isto perto da superfície de uma pá ou do rotor, podemos ver que a bolha inicialmente formada tem uma forma esférica, depois se atinge a região de alta pressão e começamos a ter uma deformação no lado oposto à parede metálica. Quando essa pressão é ainda maior, ou seja, já está próxima do bordo de saída do rotor, entrada do líquido na depressão, então a bolha se parte gerando um jato. Esse jato de líquido tem como característica mais importante uma velocidade muito forte que é a responsável por arrancar pedaços da superfície, promovendo o que é chamado de corrosão por cavitação. Então, com esse esquema fica claro de o que de fato produz aquele desgaste, aquela deterioração da superfície do rotor ou da voluta, ou inclusive da boca de entrada da bomba, devido ao fenômeno de formação de bolhas, bolsas ou cavidades. Esse fenômeno é chamado de cavitação. Então, esta é uma representação esquemática do fenômeno de cavitação. Então, como podemos observar, a cavitação pode trazer grandes consequências aos componentes mais importantes de uma bomba centrífuga. Podemos generalizar algumas das consequências que a cavitação acarreta. A primeira delas é a queda no rendimento. Uma bomba, quando entra em processo de cavitação, apresenta uma queda pronunciada no seu rendimento, que vamos observar mais na frente nos seus gráficos de rendimento. Também a cavitação produz uma marcha irregular, trepidação e vibração da máquina. Bombas que começam a operar em condição de cavitação apresentam uma vibração ou um efeito de martelamento com frequência elevada. Além disso, uma bomba que opera em condição de cavitação apresenta ruídos e implosão. Este aspecto dos ruídos é muito importante, já que faz parte dos efeitos audíveis da cavitação nas bombas. Ou seja, quando uma bomba opera em condição de cavitação, se produz um ruído que parece o crepitar de lenha seca ao fogo. O fenômeno de cavitação também provoca corrosão, que é o que a gente já mencionou e já viu em um esquema anterior, a remoção de pedaços do rotor de tubulação junto à entrada da bomba. Geralmente a corrosão acontece no rotor ou na voluta, mas quando ela também acontece na boca de entrada e na tubulação de aspiração, o fenômeno é chamado, como já mencionamos anteriormente, de supercavitação. No caso da água como fluido de trabalho, a cavitação tem maiores efeitos acima dos 45 graus Celsius. Isso faz todo sentido, já que à medida que aumenta a temperatura do líquido de trabalho, há grandes chances da pressão na entrada da bomba ficar abaixo da pressão de vapor do líquido. Para evitar ou pelo menos contornar os fenômenos de cavitação, algumas coisas podem ser feitas. Uma delas é o uso de materiais que resistem à corrosão por cavitação, como por exemplo ferro fundido, alumínio, bronze, aço fundido, aço doce laminado. São exemplos de materiais que conseguem resistir aos efeitos da cavitação.